Opa, aqui é o Danilo Mazzuchin. Nós hoje trabalharemos com a programação de anúncios. Através da programação de anúncios, dia, hora, os ajustes dos valores através de dia, através de hora, assim como deixar de exibir os nossos anúncios em determinados dias, em determinados horários, com o objetivo de fazer com que nós possamos aumentar a quantidade e aumentar também qualidade dos nossos contatos. Ô Danilo, mas, por exemplo, eu deixar de rodar numa segunda-feira, hã, eu vendo na segunda-feira também, o porquê que isso me faria aumentar a quantidade e qualidade dos meus contatos? Nós podemos talvez analisando os seus relatórios, observar que às segundas-feiras sua taxa de conversão ela é baixa. Por quaisquer motivos, seja por fator de mercado, um comportamento de consumidor, naturalmente segunda-feira é só um exemplo, tá? Segunda-feira você converte pouco, sua taxa de conversão ela é baixa. Vamos imaginar que você não tenha um alto poder de investimento. Será que então não faz sentido você deixar de exibir os seus anúncios nas segundas-feiras? Ou será que, imagine que você observou que nas segundas-feiras só começa a ter uma taxa de conversão um pouco melhor, um pouco mais aceitável, de 10% para cima, no período vespertino, quando bate ali 13 horas, 14 horas, é que nós começamos a aumentar nossa taxa de conversão por quaisquer motivos, comportamento de mercado, do seu público-alvo, estes eles não realizam a ação de valor que é para entrar em contato com você no período matutino. A partir desse momento, então, o que, que poderia fazer sentido? Deixar de rodar no período matutino e rodar somente no período vespertino? Ou nós podemos analisar que em determinados dias da semana você tem uma taxa de conversão mais elevada. Analisamos um tráfego, por exemplo, de 60 dias, 90 dias e é um padrão. Chega determinado horário, por exemplo, das 18 às 22 horas, você tem uma taxa de conversão maior, seu custo de conversão é menor, e quando nós conversamos com o seu time comercial, o seu time comercial falou assim: olha, para mim, tanto faz, gente, eu consigo bater venda de qualquer jeito, independente se o contato ele veio de manhã, se ele veio à tarde ou se ele veio à noite, a qualidade é a mesma. A partir desse momento, então, o que, que faz sentido? O que, que faz sentido para ti? Faz sentido reduzir o investimento do período matutino e início do período da tarde e investir mais nos demais períodos, nos demais horários, naqueles horários que você está tendo uma taxa de conversão maior, um custo de conversão menor. A partir disso, então, você continua rodando ainda todo o dia, entretanto, com um CPC menor, fazendo com que, então, muito provavelmente, deixe mais budget, mais orçamento para você rodar nos melhores horários e nos melhores dias. Se eu deixo de gastar, se eu deixo de investir em dias e horários que eu tenho taxa de conversão menor, custo de conversão menor, e eu passo então, naturalmente, a investir mais, a ter mais tráfego em dias e horários que são melhores, tá? Que eu converto mais, que a minha lead talvez ela seja melhor. Vou te dar um outro exemplo, que isso acontece com alguma frequência. Olha, você deixou a campanha rodando, fulano de tal, o gestor de tráfego, 24 horas, mas infelizmente eu tenho algo para falar para você. Esses contatos que chegam depois das 11 horas, contatos que chegam meia-noite, 1 hora, 2 horas, são contatos muito ruins, são contatos muito especulativos. Muitas vezes eu não consigo nem trocar a primeira mensagem com ele. Eh, então, e aí? Eu pergunto para ti, né? Agora eu, Danilo, pergunto para você: faz sentido manter a campanha ativa nesses horários? Se nós sabemos que quando chega para o nosso time comercial eles não conseguem engajar, eles não conseguem, obviamente, sem engajar, bater venda, porque nós fazemos campanha no Google Ads com alguns objetivos. Pode ser objetivo de fazer venda, pode ser objetivo de posicionamento e fidelização de marca, não é verdade? Mas fato é que o objetivo ele tem que ser realizado. No conteúdo que nós estamos transmitindo aqui, que serão 20 vídeos numa playlist, que inclusive a playlist está disposta aqui, o link da mesma na descrição desse conteúdo, nós estamos pautados o quê? Em aumentar a quantidade de contatos e qualidade desses contatos, objetivando fazer com que o time comercial possa bater venda. Significa dizer então que, se eu tenho uma campanha que me gera lead no período, por exemplo, bem próximo ali à madrugada, e então o meu time comercial disse que são contatos especulativos, eu não vou gastar dinheiro dentro desse horário, só porque quando eu olho o relatório, eu vejo que a minha taxa de conversão está alta e o meu custo de conversão está baixo. Naturalmente, inclusive, fora de horário comercial, você terá uma taxa de conversão possivelmente um pouco maior, ou se manterá a mesma, mas você terá um custo de conversão menor. Mesmo que sua taxa se mantenha a mesma. Por quê? Porque muitos anunciantes, o crédito já acabou durante o dia, ou eles nem rodam
durante o período ali noturno, 11 horas, e muitos, obviamente, não deixam configurada a campanha para rodar durante a madrugada, e a partir desse momento, então, naturalmente, o CPC fica menor, fica mais barato o CPC, o custo por clique. E isso faz com que você, mesmo que você não aumente sua taxa de conversão, você consiga ter uma lead mais barata. Você tem dois vieses a serem raciocinados aqui. Se o teu time comercial ele fala para você, olha, a madrugada ela me traz lead ruim, não faz sentido nenhum. Quando eu vou entrar em contato com ele logo de manhãzinha, ele nunca nem me responde. Ou, inclusive, ele escreve lá algumas coisas nada a ver com nada, não está querendo comprar aquele produto, serviço, a solução que nós comercializamos. Tem esse viés, e aí não faz sentido você trabalhar com o período da madrugada. Agora tem outro viés também. Olha, tanto faz, chega de manhã, tarde, noite, madrugada, as leads são as mesmas e, em geral, as leads estão boas. Opa, mundo perfeito. Porque geralmente lead de madrugada é mais o tráfego pela madrugada é mais barato, tá? Assim como nós temos no rádio, como nós temos na televisão, os picos de audiência e, obviamente, então, nós temos dentro dessa audiência o valor de publicidade ele acaba ficando mais barato ou mais caro, a depender do horário nobre, por exemplo, a internet é da mesma forma, é do mesmo jeito. Então você pega o período comercial, geralmente é um período mais caro para você poder anunciar. E aí, então, se o teu time comercial ele diz que não tem problema nenhum, o lead chega bom, você pode então potencializar o seu tráfego nesses horários, aonde você tem um CPC reduzido, um custo por clique menor, se você tiver tráfego dentro desses períodos. Beleza? Fato é que agora nós aprenderemos a ajustar lance analisando programação de anúncios, nós aprenderemos a deixar de rodar em alguns dias, a rodar em dias específicos, assim também como eu mostrarei para você o relatório de como que já está o nosso resultado neste momento, no momento ao qual nós já estamos rodando a nossa campanha, como que está o nosso resultado através de dias e horários. Visualizaremos isso e depois é que nós faremos algum tipo de edição, se fizer sentido, tá? Nem sempre faz sentido. Às vezes você tem uma uniformidade. Todos os dias e todos os horários, você tem uma taxa de conversão média, bem parecida uma com a outra, um custo de conversão bem parecido com o outro, então não faria muito sentido você fazer algum tipo de alteração se o teu comercial disser para você que independe, dia, horário, as leads elas são da mesma forma, a mesma qualidade. Deu para entender isso? Fiz essa contextualização um pouquinho maior aqui, mais extensa, peço desculpas para ti, mas agora sim eu vou para a tela do meu computador para que nós possamos trabalhar. Antes, só quero dizer que esse é mais um vídeo, é o 10º vídeo de 20 vídeos que eu estou gravando para fazer com que você possa aumentar a qualidade e quantidade de contatos. E também quero dizer para você que além do link aqui que está na descrição da playlist, eu também coloquei, estou pedindo na verdade aqui para o editor desse vídeo colocar o link na descrição do nosso grupo no WhatsApp, da Mazuquim Plus, tá? Mazuquim Plus, que é a nossa escola para a formação de profissionais de alta performance em marketing digital, em vendas e tecnologia. Nós temos dentro da nossa escola vários cursos, curso de Google Ads para venda online, curso de Google Ads para geração de lead, curso de Meta Ads, copywriting, dentre outros cursos. E também neste grupo que nós temos da Mazuquim Plus, ele é um grupo totalmente gratuito, tá? Você pode entrar no mesmo e não precisa de pagar nada para estar no mesmo. Dentro desse grupo nós trocamos muitas figurinhas. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar ali no grupo. Se você receber alguma pergunta de algum dos membros, você pode responder e fazer networking, tá? Se conectar, enfim, faz bastante sentido e o link do grupo está aqui na descrição desse vídeo. Bora lá então aqui para a tela do meu computador e aí nós iremos agora trabalhar. Nós iremos verificar na prática como funciona, onde que eu posso, deixa eu só fechar aqui, aonde que estão os relatórios. Primeiro, onde que está o relatório para eu poder visualizar o resultado das minhas campanhas. Eu deixei uma conta, aberta aqui, uma conta que inclusive durante os nossos treinamentos desses 20 vídeos, aqui eu deixei até um Excel aberto, ó. São 20 vídeos que eu prometi gravar para você, né? Então, nós já gravamos a importância de saber escolher as palavras-chave, entendimento e uso correto de correspondente de palavra-chave, criação de anúncios persuasivos nas diversas redes do Google, o que avaliar para que se tenha um site persuasivo, conhecendo o princípio do tripé de sucesso em campanha, entendendo os diferentes níveis de forma de negativa a termo, como analisar resultado por locais, como analisar resultado por dispositivos móveis, como analisar resultado por informações demográficas e a aula de hoje, o conteúdo de hoje que é o 10º aqui, que nós inclusive já iremos deixar como liberado, tá? Porque eu estou gravando para ti, você irá assistir e você assistindo e colocando a mão na massa, colocando em prática, eu tenho certeza que ao término aqui no 20º, que é
como escolher a estratégia de lances ideal para aumentar o número e qualidade das leads, você com certeza conseguirá aumentar a quantidade e qualidade dos seus contatos sem precisar de investir um centavo a mais, beleza? Então chegamos na metade da nossa jornada, depois nós iremos aqui para o 11º e assim sucessivamente. Inclusive aqui o próximo, olha, é aumentando qualidade de tráfego, segmentando por tipo de computador, celular e sistema operacional. Então, na próxima aula, no próximo conteúdo, aí nós abordaremos aqui a 11ª. Agora é a relação do dia e hora. Bom, então vamos lá. Aqui na minha conta, na nossa conta, nós temos algumas campanhas. Clico aqui em campanhas, campanhas. Eu tenho algumas campanhas que estão ativas, né? Ativadas. Remarketing, aqui eu tenho uma campanha RP Assessoria de Marketing, eu tenho uma campanha RP Brand. Eu vou trabalhar com essa daqui, que ela está com R$200, ela tem mais tráfego, RP Assessoria de Marketing Digital. Inclusive você que já está acessando, você que já assistiu mais vídeos da playlist, sabe que eu utilizei essa conta para poder mostrar para você, que é uma das contas da MCC da Mazuquim, que inclusive nós usamos para a própria Mazuquim, para poder captar contato, tá? Nós temos algumas contas de captação de contatos, aqui no caso é para assessoria. Então, tá tranquilo mostrar qualquer tipo de informação para vocês, que as informações são da própria Mazuquim, não é de cliente nem nada disso, tá? Bom, beleza. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho 4 grupos de anúncios: gestão de tráfego, empresa de marketing digital, marketing digital, clínica de estética e agência de publicidade. Aqui está em 14 dias, nunca vou tomar decisões com poucos dias, a não ser que eu invista muito. R$200 por dia não é investir muito, tá? Investir um valor razoavelmente bom, tô falando de R$1.000 para cima, pelo menos, para eu ter um volume de tráfego que me faça poder tomar decisão sem precisar de colocar muitos dias. Mesmo que você invista bastante, um valor, por exemplo, acima de R$1.000 por dia, você tem que tomar bastante cuidado porque existe sazonalidade. Às vezes, por exemplo, você teve um feriado e aí teve um comportamento diferente. Então é sempre importante que você coloque uma quantidade um pouco mais expressiva de dias para que você possa tomar decisões de maneira mais inteligente. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com os últimos 60 dias. Hoje é dia 7/7/2024. Então eu vou colocar aqui 7 aí é junho, tá? 7/7/2024. Aqui está como junho, eu vou colocar então como abril. Aqui está como julho já, eu vou colocar. Só vou fazer o seguinte, como é dia 7, então eu vou colocar dia 6. Dia 6 de maio de 2024, maio, e vou colocar dia 6 aqui de julho de 2024, 60 dias, aplicar. E aí nós teremos aqui, ó, o investimento que foi feito nesse período foi de R$7.000, R$7.000, 244,60. Então não é um valor muito alto ainda, é um valor baixo, inclusive, mas já dá para nós entendermos aqui um pouco de como que está o tráfego a nível de dia e horário, se tem algum dia e algum horário se destacando, tudo bem? Do modo positivo ou de modo negativo. Bom, primeiro então eu preciso de analisar o relatório. Então eu venho aqui em sites e relatórios e eu tenho aqui a possibilidade de clicar em quando e onde os anúncios foram veiculados. Clico no mesmo e aqui eu já tenho, ó, quando os anúncios foram veiculados. E aqui eu já consigo visualizar então, olha, vou até fazer o seguinte, aqui está segmentado por cliques, eu vou colocar aqui por dia da semana, por exemplo, sábado. Então eu tenho o dia na primeira coluna, a hora na segunda coluna, e obviamente as demais colunas são as demais métricas que nós podemos analisar, como por exemplo as principais para nós: taxa de conversão, quantas conversões e custo por conversão. E aqui então eu vou fazer uma análise bem criteriosa. Por que aparece sábado, 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 sábado? Porque ele está mostrando aqui por dia e por hora. Então, sábado da meia-noite a 1, da 1 às 2 da manhã, tá? Das 3 às 4 e assim por diante. Ó. Então, ele vai mostrando todos aqui até finalizar o sábado às 23, às 0 horas, né? À meia-noite. E aí nós podemos observar, vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, ó. Se eu pegar aqui, vamos dar uma olhadinha no primeiro, da 1 hora às 2. Eu não tive nenhum contato nesses últimos 60 dias e gastamos R$ 34,31. No segundo aqui, R$ 38,35, um contato. Tá? Depois nós tivemos aqui, ó, 12h51, às 3 às 4 da manhã, nenhum contato. Das 4 às 5 não tivemos nada. Os horários que nós mais temos tráfego, começa aqui mais o período matutino, ó, das 8 às 9 horas, R$ 59,85, um contato. Aqui nós já tivemos um contato também a R$ 58,84. Depois nós tivemos aqui R$ 64,61, dois contatos, contabilizando então o custo de conversão de R$ 32,30. Quando nós começamos a ter tráfego, nos horários que nós começamos a ter tráfego de sábado, aparentemente está algo próximo, né? Tirando aqui das 7 às 8 da manhã, que nós tivemos 5 cliques e 3 contatos, que aí teve uma taxa de conversão super alta, de 60%.
mas não dá para eu tomar decisão nenhuma olhando só 5 cliques, né? 5 cliques não quer dizer nada. Então eu precisaria de aumentar aqui a minha quantidade de tráfego para poder entender o comportamento, mas eu vou continuar analisando aqui em 60 dias apenas. Eu tive pouquíssimo tráfego aqui de sábado para eu poder tomar algum tipo de decisão, tá? E volto a dizer, e quando eu tenho tráfego, eu acabo observando que a taxa de conversão ela é razoavelmente próxima, 16,67%, 20%. Aqui já está 33,33%, mas quando você olha de novo aqui, ó, a quantidade de cliques, muito baixo. Então, de fato, nós teríamos que aumentar o tempo aqui para que nós conseguirmos ter uma precisão um pouco maior para tomar alguma decisão. Aqui também está dia e hora. Se eu quisesse apenas por dia da semana, ó, por exemplo, por dia, então eu conseguiria fazer somente por dia. Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui dia, ó, coloco o dia. Aí aqui eu tenho, por exemplo, sábado, sexta, quinta, e eu consigo enxergar o relatório por dia da semana. Então, sábado, eu tive 23 contatos, 36 e 50 o contato. Sexta-feira, aqui, 27 contatos, 43 e 11, 10%. Então, 13,29% de taxa de conversão, 10,66% de taxa de conversão. Quinta-feira, 13. O que mais está destoando aqui de taxa de conversão são as quartas-feiras, 8,81%. Está baixo. Mas, de maneira geral, as taxas de conversão elas não estão se alterando muito. Observa, a maior que nós temos é a de 13, deixa eu colocar aqui em taxa de conversão, vai ficar até mais fácil. Eu clico aqui em taxa de conversão e ele mostra a maior. A maior que eu tenho é de sábado, 13,29. Aí depois eu tenho de terça, depois vem para domingo, depois sexta-feira, depois quarta-feira por último, que é a que eu menos tenho taxa de conversão. Então aqui, eu fazendo uma gestão de tráfego dessa campanha, eu não iria alterar o valor de lance de quarta-feira. Muito menos retirar quarta-feira de veiculação. Isso por quê? Porque a taxa de conversão aqui, apesar dela ser menor do que as demais, quando eu olho o custo conversão, se você olhar aqui o custo conversão, vamos só aumentar aqui um pouquinho o zoom, se você olhar aqui o custo conversão, eles não se diferem muito, né? Claro que assim, quarta-feira, por exemplo, 36,68, tá o custo conversão, 38,68, desculpa, 38,68. Mesmo assim, ela tá menor do que o de sexta, que tá 43,11, 43,11. Os demais, 36,50, 31,27. O único que está abaixo de 30 é o primeiro aqui, que é o sábado, que está R$ 26,07 o custo por contato, tá? Desculpa, segunda-feira, segunda-feira. Custo por contato de segunda-feira é o que está melhor. E na verdade eu falei que era sábado, né, o melhor dia. O melhor dia é segunda-feira, ó. Segunda-feira é o melhor dia. Segundo que é sábado. Segunda é sábado. Inclusive a nível de quantidade de contatos. Segunda-feira, olha só, 43 contatos. Aí eu consigo enxergar o quê? Eu consigo enxergar que não existe, pelo menos nessa campanha aqui, uma disparidade muito importante a nível de dias. Geralmente, você tem uma taxa de conversão razoavelmente próxima e você tem um custo de conversão razoavelmente próximo. A única alteração que nós poderíamos aqui, se nós fôssemos mais incisivos, realizar, realmente é aqui, por exemplo, na sexta-feira, e na quarta-feira. Sexta-feira, porque o custo de conversão muito elevado, 43,11. E na quarta-feira, porque nós temos uma taxa de conversão baixa. Na sexta-feira, se você observar, o nosso, entre aspas, problema aqui é a associação da nossa taxa de conversão, que não é muito alta, com o nosso CPC médio. 4,58 eu estou pagando por clique. Estou pagando 4,58 por clique e 10,63 é minha taxa de conversão. Já na quarta-feira, eu ainda tenho um custo de conversão menor. Por quê? Porque eu tenho um CPC menor. O CPC está em 3,41. Então, mesmo que eu tenha uma taxa de conversão ainda menor do que sexta, eu consigo ter um custo de conversão melhor do que sexta-feira. Isso falando da quarta-feira. Deu para entender aqui as análises que nós temos que ir fazendo? Não tem nada muito discrepante, seja de taxa, seja de custo de conversão. Mas para efeito de aula, para efeito de conteúdo aqui para o YouTube, para você poder aprender como fazer as configurações, nós podemos então anotar que quarta-feira, nós iremos fazer uma redução no valor de lance, tá? Então eu não quero rodar quarta-feira pagando aqui os 3,41 de CPC. Eu farei uma redução de 15% no meu lance.
E também, para efeito de aula, eu vou fazer algo parecido aqui na sexta-feira, porque eu estou pagando muito na sexta-feira. Então, eu vou reduzir também em 15% o meu lance na sexta-feira. Eu vou pagar menos, então, teoricamente, de CPC, para que eu possa, então, fazer com que o meu custo conversão ele reduza. Esse de 43,11 vai reduzir e esse de 38,68 vai reduzir também, né? Agora, todos os demais custos conversões são menores, estão abaixo desses outros dois. O que está mais próximo é o de sábado, que está 36,50. Eu quero sempre que você entenda um ponto bastante importante, que nunca você pode olhar uma métrica isolada. Porque se você olha a métrica, por exemplo, de taxa de conversão isolada, você fala, poxa, olha só, sábado é o nosso segundo melhor dia. Agora, se você olhar o custo conversão de maneira isolada, olha só, custo conversão de maneira isolada. Agora, o custo conversão, olha, sábado, ele é o nosso segundo pior dia. Nosso segundo pior dia, é isso mesmo? Ó, nosso terceiro, desculpa, nosso terceiro pior dia. Só vai perder para sexta-feira, para quarta-feira, que é o que nós faremos a alteração, ele é o nosso terceiro pior dia. Por quê, Danilo? Porque aqui eu tenho no sábado um CPC muito elevado, de 4,85. Então sempre eu tenho que ir analisando a associação das métricas. Dia que me traz conversão, como que está a taxa de conversão e como que está o custo de conversão. Para aí, então, eu tomar decisões. Não posso só, vou olhar a taxa de conversão, só a taxa. Esse daqui está com a taxa alta, legal, então eu vou manter. Esse daqui está com a taxa baixa, então eu vou tirar esse dia, eu vou diminuir o lance desse dia, né? Ou vice-versa. Então eu sempre tenho que analisar as métricas, taxa de conversão, quantas conversões está tendo nesse dia, porque imagina que eu tire o dia, que nem aqui, por exemplo, ó, segunda-feira que tem 43, terça-feira que tem 44, que são dias que eu converto mais. Eu posso arrebentar o meu time comercial também, porque são os dias que mais chegam contatos. Talvez não tenha tanto tráfego nos outros dias. E outro ponto muito importante também, sempre que você tem que estar em comunhão, é com o seu time comercial. Porque às vezes você fala assim, eu vou diminuir o lance de quarta-feira, vou diminuir o lance de sexta-feira, que são dias ruins. Só que aí quando você olha no time comercial, as leads que eles mais vendem são as leads que chegam de sexta e de quarta. Não faz sentido você diminuir o lance também. Mas, Danilo, eu só estou diminuindo o lance. Calma. É porque se você diminuir o lance, talvez você tenha menos tráfego. Com menos tráfego, talvez você não consiga usar todo o teu orçamento. Talvez você diminua ainda mais a quantidade de contatos. E aí você observou que o teu time comercial vende mais de sexta e de quarta. Com as leads, na verdade, de sexta e de quarta. Então, você sempre olha o Google, mas sempre conversa com o time comercial também para alinhar com eles o que está acontecendo. Beleza? Bom, na prática, como que nós alteramos, como que nós faremos as alterações? Antes, como eu vou ter que sair dessa tela, só quero mostrar que você também pode segmentar por horário, tá? Então, por hora. Olha só, vamos dar uma olhada por hora aqui, ó. Vamos colocar aqui hora, segmentando por hora. Aí nós temos a primeira hora, das 23 à meia-noite. Nossa taxa de conversão está em 12,84%, 25 e 12 o custo por contato. Aí eu tenho aqui a próxima hora, das 22 às 23, 10,74%, 30,82 nosso custo de conversão. E eu tenho que olhar uma por uma com a mesma lógica, com o mesmo olhar que eu fiz dos dias. Ou seja, quando eu fiz nos dias da semana, olhando a associação de quantidade de conversões, taxa de conversão e custo de conversão, assim como conversando com o time comercial, é a mesma relação que você terá que fazer. Olhando de maneira bem rápida aqui, nós conseguimos observar, por exemplo, olha o custo de conversão desse cara aqui, 55,91, das 13 às 14, bem alto, né? 55,91. Mas o ponto bastante importante sempre, eu estou dizendo desde o começo do conteúdo que você tem que analisar, é a quantidade de tráfego. 82 cliques ainda assim é pouco. Nós teríamos que aumentar ainda mais. Ó. Só um exemplo, vai. Deixa eu colocar aqui todo o período, só para que nós tenhamos um volume maior de tráfego. Vamos verificar, por exemplo, se das 13 às 14 nós continuamos com um volume ruim. Né? O nosso custo de conversão muito alto. Ó, 13 às 14, que nós estávamos com custo de conversão muito elevado. Ó, nosso custo de conversão para quanto foi? Para quanto que foi? 19,33. Tá vendo como já não se justificou? Já foi um custo de conversão bem menor. Né? Então, mas todo período é muito tempo, Danilo. Se a conta está rodando há 5 anos, concordo. Então você pode o quê? Sempre ir aumentando aos poucos. Aqui, se eu deixar, por exemplo, 30 dias, os últimos 30 dias, das 13 às 14, vamos dar uma olhada, 13 às 14, olha só, 44,81. Também está com custo elevado. Mas se eu olhar, por exemplo, agora, comparando ele com os outros, olha aqui, ó, 68,53 das 9 às 10 da manhã. Já não parece tão alto mais, né? Então, o inverso também tem que ser analisado, como por exemplo, aqui eu tenho 24,41, 26,2.
para eu tomando decisões, para eu poder tomar decisões. Ó, meia-noite, eu tenho um bom custo conversão à meia-noite. 5 conversões eu tive em 30 dias, não é muito, mas enfim, tive conversões a 22,80. E aí sempre volto a dizer, associando com o comercial, verificando se realmente faz sentido manter esse horário ou não. Então essa é uma análise que você precisa de fazer bastante criteriosa do que está fazendo sentido e o que não está fazendo sentido. A priori, de maneira bem rápida aqui, nos últimos 30 dias, se eu tivesse tido muito tráfego, eu conseguiria saber que eu tenho um resultado bastante ruim, das 9 às 10 da manhã, 68,53 está o meu custo por contato, muito ruim. Eu consigo saber que o meu custo por contato das 17 às 18 está 50,69, está bem ruim. E aí imagina que eu tivesse colocado como uma linha de corte. Todos os horários que estejam com valor de R$50 para cima, eu vou reduzir lance. Então eu reduziria lance desses dois caras aqui. Eu reduziria lance das 9 às 10 e das 17 às 18. Das 17 às 18. Vamos imaginar que no cálculo financeiro que você faz, você fala assim, poxa, eu não posso ter um valor de um custo por contato acima de R$50. Acima de R$50 eu tenho prejuízo. É só um exemplo. Imagina que você precise de 10 contatos para bater uma venda. Então você fala assim, eu posso ter uma CAC, um custo de aquisição de cliente, no máximo de R$500 pensando em crédito. A partir desse momento, então realmente, você não pode gastar mais do que R$50 para ter um contato. Então esses dois aqui que passaram de R$50, você poderia fazer o quê? Você poderia diminuir o lance ou, inclusive, remover esses dois horários aqui, das 9 às 10 e das 17 às 18, não trabalhar mais com esses horários, porque eles estão lhe trazendo um custo por conversão acima do que você pode pagar. Beleza? Deu para entender? Em aula aqui, gerando esse conteúdo para ti, é muito superficial a minha análise. Aqui você tem que ficar a tempo mesmo. Aí você muda o período, coloca para mais próximo, aí você coloca mais distante, para você poder ir comparando se é um comportamento padrão. É um comportamento padrão, realmente sempre é assim? Poxa, não é, nossa, olha, quando diminui aqui, coloquei para 7 dias, está muito bom em 7 dias. Ah, então por algum motivo melhorou. Né? Agora eu coloquei para 14, pô, 14 tá ruim, em 30 continuou ruim. Então você aí encontrou um padrão, aí você toma a decisão. E aonde que eu altero, Danilo? Como que eu altero o valor do lance? Como que eu altero, como que eu removo um dia de veiculação? Aí não é mais aqui em sites relatórios, mas sim aqui nós iremos vir em deixa eu voltar aqui, cadê? Aqui, ó, público-alvo, palavra-chave e conteúdo. E aí nós temos aqui, ó, dentre outros, programação de anúncios. Clica em programação de anúncios. Aqui, essa campanha, ela não tem, ela está rodando 24 horas por dia, né? Eu posso clicar aqui agora, editar programação de anúncios. E aqui eu já posso fazer minhas configurações. Imagina que eu quisesse rodar agora só de segunda a sexta. Então eu tenho aqui, ó, de segunda a sexta. E aí eu poderia simplesmente clicar em salvar. Não, mas eu quero rodar de segunda a sexta e de sábado também. Então adicionar, e aí eu colocaria aqui sábado. Então eu estou rodando de segunda a sexta e de sábado. Não, mas eu quero rodar das 8 às 18. Então tudo bem, você pode colocar aqui 8 horas da manhã e vai colocar aqui o horário final, 18 horas. Né? O horário que você vai finalizar aqui, ó, 18 horas. Né? Lembrando que está aqui horário do Brasil, né? 24 horas. Sábado eu quero começar rodando às 8 horas da manhã, mas eu quero parar às 14 horas, tá? Porque fecha a minha loja às 14. Então, tudo bem, 14 horas. Enfim, então você faz a configuração de dia e horário por aqui. Agora, um ponto que eu quero trazer para você, vamos fechar isso daqui, eu vou colocar aqui todos os dias, e eu vou colocar aqui, imaginando que minha campanha comece às 8 horas, e ela vá até às 23, tá? Ela vá até às 23. Só um exemplo. Vou clicar aqui em salvar. Aí ele vai mostrar agora os dias e os horários. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, das 8 às 23, que é o horário que nós estabelecemos que nós iremos rodar. Para alterar o valor do lance, que nem eu falei de alterar o valor de quarta-feira e de sexta-feira, é bem simples. Ó. Eu pego aqui quarta-feira e eu pego aqui sexta-feira, que são os 2 dias que eu falei que eu iria alterar. Eu posso alterar por aqui, ó, clicando aqui, editar, eu altero. Né? Ou eu posso clicar aqui em editar, que aí eu já posso alterar dos dois de uma vez, ó, alterar ajuste de lance. Eu posso aumentar o lance ou diminuir o lance. Nesse caso eu falei que eu iria diminuir em 15%, né? Então diminuir 15, e aqui eu posso até clicar em visualizar, para ele poder mostrar já os lances sendo alterados. Eu cliquei em visualizar, ele vai rodar, e depois eu vou fazer a aplicação. Aí ele mostra, ó, aproximadamente 2 alterações serão feitas, mostrando a visualização da página atual. Aí ele mostra aqui, ó, ajuste de lance de programação de anúncios definido como menos 15%. Quartas-feiras, das 8 às
11 da noite, sexta-feira das 8 às 11 da noite. Então ele mostrou o que eu vou fazer, aplicar. Aplico aquilo que eu quero, né, que é a alteração, o reajuste de lance para menos 15%. Beleza, fiz aqui, ó, tá aqui os lances reajustados, tudo bem? Os lances reajustados. Se você precisar de fazer algum outro tipo de configuração, como por exemplo, poxa, eu não quero rodar, eu não quero rodar das 8 às 9 da manhã. Então você teria que vir aqui em editar os lances, tá? E aí você colocaria, por exemplo, eu quero rodar das 8, imagina que são das 9 às 10, que você não queira rodar. Então das 8 às 9, todos os dias das 8 às 9, aí você vai colocar todos os dias das 9, no último horário que nós temos, das 9 até as 23h45. Então você não está rodando, desculpa, que você não quer rodar às 9, das 9 às 10. Então, ó, você vai rodar das 8 às 9 da manhã, aí das 9 às 10 você não quer rodar, você vai voltar a rodar das 10 às 23h45. Então eu rodo das 8 às 9 horas da manhã, paro de rodar às 9 horas da manhã e volto a rodar às 10 horas da manhã, tá? Então essa é uma configuração que você poderia fazer para você poder ajustar horários. Não, eu quero começar às 14 horas, eu vi que tanto das 9, das 8 às 9 eu ainda consigo converter, mas das 9 às 14, por quaisquer motivos, eu não consigo converter. Eu não consigo, tá muito ruim. Então você pode colocar das 8 às 9, das 14 às 23h45 é o que você vai rodar. Clicou aqui em salvar, pronto, ó, já fez a configuração. E se quiser ajustar lance, você ajusta lance aqui também. Beleza? Deu para compreender como funcionam os ajustes de lance, os dias, como que você configura? Dúvidas, estarei super à disposição para poder lhe ajudar, para poder sanar. Se esse conteúdo ele fez sentido para você, se foi relevante para você, espero que você possa curtir, compartilhar e principalmente que você possa entrar no nosso grupo lá no WhatsApp para que nós possamos trocar bastante figurinhas, para que você possa sanar suas dúvidas, para que eu possa colaborar, o meu time possa colaborar com você colaborar com os demais da nossa Alcateia. Beleza? O link tanto do grupo quanto da playlist está aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, o nosso próximo conteúdo. Até mais! Estamos sempre online.